e abra comigo já na nossa passagem de hoje, que se encontra na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, né? Nós vamos seguir dessa maneira. Hebreus 1, 1. E nós vamos, de pouquinho a pouco, expondo essa epístola preciosa. Nós vamos trabalhar nesse segundo bimestre a primeira temporada dessa série em Hebreus, onde nós vamos estar falando sobre a superioridade do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa primeira temporada nós vamos ver sobre a superioridade de Jesus quanto à sua posição. Tá? Então, nós vamos ver vários aspectos quanto à superioridade de Cristo relacionado à sua posição de autoridade. Então, eu quero ver hoje com vocês um pouco disso, nos dois primeiros versos desta epístola, Hebreus 1, de 1 a 2. Vamos ler juntos, meus irmãos? Vamos lá? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vamos mais uma vez, bem pequenininho, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Até aqui, vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus bendito, nós queremos render graças ao Senhor nesta noite, porque sabemos que o Senhor nos perdoou, nos alcançou. Sabemos que o Senhor tem nos sustentado durante toda essa semana e cremos que o Senhor irá falar aos nossos corações nessa noite, com a Tua graça, com o Teu poder, com a luz do Teu Santo Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento nesta hora. Ó Deus, que o Teu servo não atrapalhe os meus irmãos nessa noite de aprender esse texto bíblico. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Bom, queridos irmãos, o silêncio, muitas vezes em um quarto escuro, pode ser muito assustador. Dependendo do ambiente que você se encontra, muitas vezes está aquele vazio, aquela solidão, isso pode ser de fato aterrorizante para nós. Já imaginou, por exemplo, como pode ser assustador ou desesperador você ficar em uma cela solitária em uma prisão? Se você for pesquisar lá no Google, bater ali um Google e perguntar exemplos e casos de pessoas que às vezes passaram décadas e décadas dentro de uma cela, dentro de uma solitária especificamente, você vai perceber o quanto aquilo é sombrio, é silencioso, é muitas vezes desesperador. Pense também, por exemplo, em um contexto de sofrimento, que é o caso da nossa epístola, por exemplo. Quando a dor chega, quando a perda nos visita, quando as notícias se acumulam, quando o coração fica agitado, ansioso, preocupado, muitas pessoas descrevem essa experiência como se Deus tivesse ficado em silêncio. E muitas vezes a gente escuta isso. Parece que o céu está de bronze, parece que Deus se calou, parece que Deus está em silêncio acerca de uma determinada situação que me aflige. Ou talvez o silêncio, para muita gente, tenha a ver com a falta de ruídos em casa. Tem a ver também com a ausência de alguém que era especial e que agora não pode estar mais aqui conosco. Ou talvez seja o silêncio de precisar de respostas importantes e não encontrar essas respostas em nenhum lugar. O silêncio talvez de orar e de pensar, será que Deus me escuta? Será que Deus está ouvindo
o meu clamor, a minha oração? Será que Deus ainda está falando? Será que Deus ainda fala nos dias de hoje? E se Deus fala nos dias de hoje, como Ele está falando nos dias de hoje? E hoje nós então seremos lembrados pela palavra do Senhor de algo decisivo, que Deus não está em silêncio, meus irmãos. Deus nunca esteve em silêncio. Deus sempre falou e Deus fala. Às vezes muda a maneira como Ele fala, mas Deus sempre falou. Deus se revela e ainda de uma forma hoje nos nossos dias, de uma maneira superior. Deus se revela de forma superior na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós vamos investigar nessa noite, no primeiro episódio da primeira temporada em Hebreus, sobre a superioridade da revelação de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A superioridade da revelação de Deus em Cristo Jesus. E nós veremos isso em duas partes nesta noite. Na primeira parte, nós veremos que no passado, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras ao seu povo pelos profetas, como está registrado aí no versículo de número 1. E na segunda parte, nós veremos que Deus que Deus fala hoje, né, de maneira superior e definitiva por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, esses dois movimentos que eu quero ver com vocês aqui nesse texto. Então, vamos para a primeira parte. Vamos ler novamente o versículo de número 1, meus irmãos. Vamos lá? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Vamos até aqui. Depois a gente segue. Então, fica evidente que no passado o Senhor sempre falou, com muitas maneiras, né? Muitas vezes e de muitas maneiras. O autor aqui dessa carta, meus queridos, é anônimo. O autor estava com tanta pressa em escrever, com tanta urgência, que ele não deixou aí o nome dele para nós. E isso trouxe dificuldades ao longo da história da igreja até hoje. Muitos debatem sobre a autoria dessa carta. É interessante que, apesar de ser uma carta, não começa como uma carta. Começa mais como uma introdução de um sermão. Já parou para pensar isso? Hebreus não começa como uma carta. Começa como alguém que está fazendo a introdução de um sermão, né? Dentro de um contexto específico que nós vamos analisar um pouquinho hoje. Mas ao longo da história, muitas pessoas sugerem que, na verdade, quem escreveu Hebreus, uma possibilidade é o próprio apóstolo Paulo. Outros dizem que pode ser Barnabé, ali dentro daquele contexto. Outros vão dizer que foi Apolo. Ainda tem alguns que vão dizer que pode ter sido o evangelista Lucas, tá? E tem umas outras especulações também dentro disso. Mas em Hebreus, capítulo 2, versículo 3, o autor ele se inclui entre aqueles que receberam a mensagem confirmada pelos que ouviram o Senhor. Ou seja, o que é importante saber é que esta carta ela está ancorada ao ensino dos apóstolos. É confirmada pelo ensino apostólico. E por isso que esta carta, apesar de não sabermos de maneira concreta a autoria dela, ela foi reconhecida pela igreja ao longo da história como cânon das Escrituras, como livro inspirado por conter com legitimidade todo o ensino apostólico. Tá? Então isso é o que é necessário para a gente ter segurança em saber que nós estamos lendo uma carta inspirada e não simplesmente uma carta dentro daquele cenário, daqueles dias. Outro detalhe que é importante aqui é que nós também não podemos afirmar com certeza onde os destinatários dessa carta moravam. Também não sabemos. Alguns vão dizer Roma, por exemplo, mas não podemos afirmar assim com toda confiança e certeza o local exatamente que morava esses destinatários. Mas o autor aqui deixa claro que ele conhece o público
né, a quem ele está se referindo. Ele conhece muito bem esse público. E ele assume aqui na passagem, dentro da epístola inteira, que provavelmente eles conhecem o Antigo Testamento tranquilamente. É um povo que conhece o universo do culto a Deus, conhece a linguagem de Levítico, conhece ali o Pentateuco inteiro, conhece as leis, os sacrifícios do sacerdócio e das promessas reveladas no Pentateuco, especialmente o terceiro livro. Qual que é o terceiro livro? Gênesis, Êxodo, Levítico. Tá? Levítico talvez seja um dos livros que mais assim a gente consegue perceber dentro da epístola de Hebreus, ao lermos de forma completa toda essa epístola. E os destinatários também sabem, por exemplo, como Moisés conduziu eles da escravidão do Egito para o Monte Sinai. Eles fazem parte dessa história, né? Então, o autor, quando ele escreve, ele não fica explicando isso para os seus destinatários. Por isso que a gente sabe isso, né? Ele não fica explicando esses detalhes, ele já presume que eles têm todas essas informações muito claras para eles, né? Então, meus irmãos, resumindo, o autor, pela sua maneira de escrita, de abordagem, ele espera que os seus leitores conheçam todos os detalhes da história de Israel. E a partir disso, chegamos no resultado de que provavelmente o público-alvo são cristãos judeus. E é daí justamente o nome da epístola, Epístola aos Hebreus. Como a gente sabe, o termo hebreu, você sabe que Abraão era descendente de um homem chamado Éber, da linhagem de um filho de Noé. Vocês lembram quem? Sem. Né? Éber era descendente de Sem, e Abrão, inicialmente, descendente de Éber. É daí que surge o conceito, ou o termo hebreus, né? Os semitas, exatamente. Então, meus irmãos, nós temos aqui essa realidade, esse contexto, quando nós estudamos essa preciosa carta. E mais adiante, nessa carta, nós encontramos sinais de também, que é importante falar, sinais de grande perseguição a esse povo. Existia aqui um cenário de desprezo público que eles passavam, perdas, aprisionamento, por causa da associação do nome deles com o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Isso é importante aqui para a gente entender também toda a epístola. E o resultado é que esses irmãos que estavam sendo perseguidos estavam cansados dessa situação. Eles estavam desanimados e muitos estavam abandonando a fé. Muitos estavam deixando de congregar, como a gente vai ver isso lá na frente. Estavam abandonando o culto, desprezando a adoração solene a Deus por conta dessa perseguição, por conta do desânimo, das dificuldades que cercavam aquele povo. E é exatamente por isso que o autor ele começa assim, não com uma saudação, não com formalidade, mas como quem sobe no púlpito e diz: irmãos, Deus falou e Deus ainda continua falando. Fez sentido isso para vocês? Pensa naquele contexto, o que significou essa carta começando dessa maneira. Né? Uma igreja que achava que Deus estava em silêncio, diante da dor, do sofrimento, do abandono. Ao invés de alguém começar com graça e paz, meus irmãos, essa pessoa já começa dizendo: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, o que o autor está fazendo? Está lembrando eles: olha, não se sintam abatidos diante da perseguição. Deus sempre falou com vocês. Deus sempre esteve com vocês. Deus nunca ficou em silêncio. E não é agora que ele está em silêncio também. Ele continua falando. Então é exatamente dessa maneira e dessa forma que soou esses primeiros versículos para os primeiros ouvintes daquela época. Tá? E é dessa maneira que a gente deve começar a analisar e entender essa epístola. Não tem outro caminho para entender ela. É a partir dessa conexão aqui com o contexto. Então veja o texto. Começa dizendo: havendo Deus outrora falado. Perceba que o verso começa com Deus, não começa com o homem. A iniciativa de falar é do próprio Senhor.
né? A revelação não nasce aqui da curiosidade humana. A revelação, ela não pode nascer de desejos humanos para que Deus se revele. A revelação, ela sempre parte de Deus para o seu povo. Tá? Então esse é um princípio muito claro que permanece para nós hoje também. E aí, na sequência, o autor diz que no passado Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos antepassados deles, pelos profetas, pelos servos do Senhor. Tá? E eu queria que vocês refletissem o quanto, então, ouvir isso foi importante para renovar a esperança daqueles cristãos judeus. Deles lembrarem da história deles, do passado deles, dos profetas deles, dos patriarcas deles, que Deus sempre cuidou daquele povo, protegeu, guiou, providenciou tudo que aquele povo necessitava para a vida. E Deus está trazendo esse homem aqui, esse autor, para dizer isso novamente para eles. Relembrar, renovar a esperança daquele povo que era perseguido. Então, essa carta, embora ela termine com recomendações pessoais, por isso que nós temos certeza que isso aqui é uma carta, porque lá no final, olha lá o capítulo 13, por favor, irmãos. Ele faz últimas recomendações aqui, o que deixa claro que é uma carta, né? Finalizando uma carta. Olha só comigo o versículo, vamos só ler o finalzinho, o 23 até o final. Hebreus 13, 23 ao 25. Vamos juntos? Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Até aqui. Isso deixa claro que nós temos aqui uma carta, mesmo que não tenha uma saudação inicial de uma carta daqueles dias. Então, esse início dessa epístola é como se o autor estivesse provocando os seus destinatários da seguinte maneira: olha, vocês se lembram que Deus se revelou ao seu povo muitas vezes e de muitas maneiras? Vocês se lembram que Deus falou em etapas? Que Deus falou de forma progressiva? O autor está dizendo isso para nós, está contando isso para nós. E que Deus sempre agiu de forma multiforme, na maneira que Ele sempre se revelou ao seu povo. Isso falando do presente, no futuro? Não, ele está falando do passado. Isso é importante, tá? Não dá para desprezar essa questão do passado aqui no texto também. Mas ele está mostrando que Deus sempre falou por promessas, por alianças, por leis, pelos livros de sabedoria, pelos cânticos inspirados que nós temos na Bíblia, pelas histórias, pelos juízos, pela misericórdia de Deus. Deus também falou, eu estou fazendo um resumo aqui porque é muita coisa. Deus falou também em visões, em sonhos, em símbolos, tipo e sombra, figuras que representavam o Altíssimo, né? Teofanias, cristofanias, também no Antigo Testamento. Deus também falou por meio do tabernáculo, por meio do templo, falou por meio do sangue, dos sacrifícios, falou em palavras e também falou em atos poderosos. Alguns exemplos ainda para a gente pensar aqui junto. Falou com Adão na viração do dia, é o primeiro exemplo que nós temos, né? Logo em Gênesis 3:8. Com Abraão em visões e em visitas, né? O anjo do Senhor apareceu a Abraão. Inclusive, Abraão foi chamado de amigo de Deus. Deus falou a Jacó também através de um sonho. Lembra daquele sonho? Da escada, os anjos descendo e subindo. Então, Deus falou de diversas formas. Quem não se lembra de Deus falando com Moisés no Monte Sinai, entregando as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. E ali no Monte Sinai, o povo de Deus contemplou a glória do Senhor através do trovão, relâmpagos, raios, fogo. Deus também se revelou ali no Monte de Sinai dessa forma. Mas note, ali nós temos uma revelação
que o autor está sugerindo para nós de uma era progressiva dessa revelação de Deus, que era necessário vários tipos de movimentos de revelação do Senhor. Da mesma forma que Deus se revelou, por exemplo, com trovão e raios lá no Monte Sinai, Deus também se revelou a Elias de uma forma muito suave. Em um momento de depressão na vida de Elias, né, Deus se revelou com uma voz calma e tranquila ao profeta Elias. Como uma brisa, né? Uma voz doce como uma brisa, que era o que o profeta Elias precisava naquela circunstância, né, de depressão, naquela realidade. Mas note então, meus irmãos, é sempre uma revelação progressiva quando tratamos do Antigo Testamento. Então Deus estava ali ao longo de toda a história, preparando o caminho para a chegada de alguém. Então todos esses símbolos, todos esses movimentos, essas revelações do Antigo Testamento, era para preparar o caminho para alguém superior. Assim como também foi a vida de João Batista, alguém que era uma voz de Deus no deserto, preparando o caminho do nosso Senhor. Então, irmãos, mesmo quando Deus falava outrora, ele já falava na direção de Cristo. Então, tudo isso apontava para o Senhor Jesus Cristo de alguma maneira. Tem várias maneiras de que essas revelações apontavam também para o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero, antes de encerrar esse primeiro ponto, nós precisamos pensar em algumas aplicações aqui para nós. Eu creio que entendermos como Deus se revelava no passado e como essas revelações eram para apontar para o Senhor Jesus Cristo, isso tem uma lição para nos ensinar aqui. Na verdade, eu diria algumas correções para nós. Primeiro, a tentação que nós temos de tratar o Antigo Testamento somente como livros de lições morais para nós. E eu acho que a gente pode errar muito nisso quando nós damos aula até para criança, né? Na área de educação cristã, trabalho como CP também. Porque eu percebo que às vezes a gente sempre vai ter a tendência de contar histórias como apenas lições de moral para as nossas crianças. Só que o Antigo Testamento não é só lição de moral, tá? Então nós temos uma tentação de sempre tratar o Antigo Testamento dessa forma. Como quando a gente escuta assim, ó, seja corajoso como foi Davi. Já ouviu isso? Ou seja forte como foi Josué. Aí vem as lições morais, que terminam assim as lições. Eu escutei, quando eu era pequenininho, sempre dentro desse aspecto, né? As pessoas contavam histórias sempre com esse tipo de lição ou ênfase moral. Ou ainda, seja fiel como foi Ruth, né? Para com Noemi. E é claro, meus irmãos, tem um lugar, tem valor essas lições de moral. Mas você concorda comigo que outras religiões também ensinam isso? Qualquer outra religião também ensina lição de moral, comportamento, organização, respeito, né? Qualquer outro lugar também pode ensinar esses valores, tá? Então, eis aqui uma questão importante. Se a nossa explicação bíblica termina só em lições de morais, talvez a gente não está oferecendo o melhor que nós temos para oferecer para quem vem numa igreja de fato cristã, evangélica, tá? Então, segunda tentação que nós temos aqui. Depois eu vou explicar como que a gente deve inverter essas histórias aqui, tá? Como hoje é estudo, então não dá para a gente falar um pouco sobre isso. A segunda tentação é tratar o Antigo Testamento como algo ultrapassado, como se não fosse mais a palavra de Deus, como se fosse só algumas partes do Antigo Testamento que ainda vale alguma coisa. Eu já ouvi muita gente falar isso. A teologia liberal pensa dessa forma, inclusive do Antigo Testamento. Então você seleciona aquilo que você acha que é inspirado ou não, que deve continuar hoje ou não. Mas isso é muito arriscado, né? Nós não entendemos assim. Nós entendemos que todo o Antigo Testamento tem tanto valor quanto o Novo Testamento. Não existe uma diferença, o Novo Testamento é melhor que o Antigo. Não, é Bíblia do mesmo jeito. É palavra de Deus do mesmo jeito. A diferença é porque o Antigo Testamento ainda não estava o quê? O cânon completo.
Toda a Bíblia revelada, toda a palavra de Deus que Deus queria se revelar a nós, ainda não estava fechado esse cânon bíblico. Essa é a questão. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente não pode basear os nossos aspectos de ensino apenas em lições morais, como seja corajoso como Davi, a questão é que isso não pode ser o foco da nossa direção bíblica. Na verdade, nós, quando dizemos isso, nós estamos perdendo o coração das Escrituras, que é justamente apontar como Jesus é a solução do fato de que nós nem sempre vamos ser corajosos e fortes, como Josué, como Davi. A questão que as crianças precisam ouvir, lá no final da história, é falar assim, ó, Jesus Cristo foi como Davi, maior e superior a Davi, maior e superior a Josué, que conseguiu vencer as batalhas que nós não conseguimos vencer. Então a confiança delas não deve estar nelas no final da história. A confiança delas deve ser depositada na pessoa do Salvador delas, do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então este é um caminho saudável para a gente poder ensinar, não só as crianças, mas os adultos, os adolescentes, os jovens da igreja. Então, é isso que eu queria falar nesse primeiro momento. E agora, no segundo ponto, eu quero que você leia comigo novamente o versículo de número 2, para a gente continuar. Versículo de número 2, vamos lá? Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hoje, Deus fala através do seu Filho de maneira superior e definitiva. Isso é importante para nós aqui. Então, antes da gente trabalhar com aspectos aqui dentro da epístola em si, eu queria contar uma ilustração para vocês para tentar explicar o que nós entendemos deste versículo, né? Imagine comigo que alguém te deve uma quantia significativa. Você tem alguém te devendo um grande valor. E a pessoa não tem o dinheiro para te pagar, mas ela chega e te diz assim, olha, eu não tenho dinheiro agora, mas aqui está uma nota promissória. Conhece a notinha, famosa notinha promissória? Essa nota está assinada, tem valor, tem data e tem garantia. Você não recebe aquilo como mentira, recebe? Aquilo tem valor, não tem? Aquela nota tem data, tem organização, tem valor naquilo. Então, aquilo não é uma conversa fiada, é um fato. Então, é verdadeiro. Você recebe uma promessa real. Agora, imagine comigo o dia que chega o pagamento dessa nota. Aí a pessoa quer lá te dar o dinheiro correspondente da nota. Aí, em vez de você pegar o dinheiro, você fala assim, não, vou ficar com a nota mesmo. A nota serve para mim, está de boa. Vou ficar só com a notinha. Claro que não, né? Se o melhor chegou, o que você vai fazer? Você vai pegar o melhor, o dinheiro em mãos. Uma coisa é você acreditar numa sombra, que também é um fato, porque a sombra revela que tem alguém se aproximando. Mas quando a realidade chega, você não quer saber da sombra, você quer saber da pessoa que chegou, a realidade por trás das sombras, né? E é exatamente essa lógica que acontece em toda a epístola dos Hebreus. Então, veja bem, o autor ele acabou de dizer que Deus falou outrora muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Sim, Deus falou, Deus foi fiel, Deus se revelou como sombras, né? Mas tudo aquilo era como uma grande nota promissória de Deus. Até que fosse cumprido tudo aquilo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o versículo 2 explode nessa grande verdade. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Ou seja, o dia chegou, o cumprimento chegou, a realidade chegou. Deus não apenas enviou mais um mensageiro. Obrigado, tá? Deus falou no Filho, e por isso essa revelação é superior a todas as outras revelações do passado. Esse é o ponto. Não é que é um desprezo pelas sombras, não. Não é que a gente tem que olhar para o Antigo Testamento e falar, isso aí
Só vale porque apontava para Cristo. Não, aquilo valia seriamente para quem ouvia, para quem obedecia todos aqueles estatutos. Era a palavra de Deus. Era confiança na promessa de um Salvador, de um Messias, ou seja, era a mesma coisa. Tem tanto valor quanto quando chega o cumprimento. Mas o que o autor está querendo dizer é que quando chega essa realidade por trás das sombras, você agora olha em direção a esse alvo. A plenitude dos tempos. Então Jesus chega ali na plenitude dos tempos, onde toda a história foi planejada, como diz Paulo, para chegar um ápice, que é a chegada do Messias, do Cordeiro de Deus. Então, meus irmãos, isso aqui nos mostra a superioridade do Senhor Jesus Cristo. Crianças que estão aqui nessa noite, Eliabe, Elisa, Helena, olha, vocês conseguem fazer para a gente um leão? Um desenho de um leão bem grande? Dá tempo? Dá? Ah, faltou o Zeca ali, ó. O Zezé. Você também, tá? Vamos fazer um leão bem grande, simbolizando a superioridade do Senhor Jesus Cristo? Então pode fazer para a gente. Depois eu quero que vocês venham aqui mostrar o desenho, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer esse leão. Então, meus irmãos, é isso que esse texto está nos mostrando, a superioridade da revelação de Deus em Cristo. E por que é superior, então? Porque os profetas eram muitos. O Filho é unigênito, o único Filho, nesse sentido. Os profetas eram escravos, eram servos de Deus. O Filho é herdeiro, como diz aí o versículo 2, o finalzinho do versículo 2. Os profetas, eles eram mensageiros. O Filho de Deus é a própria mensagem encarnada. Então é dentro desses aspectos que a mensagem de Deus revelada em Cristo é muito superior a tudo que veio antes dele. E o mais maravilhoso, meus irmãos, é que tudo foi anunciado antes dele, tudo que foi anunciado antes dele apontava para ele, e o próprio Jesus vai confirmar isso. Vamos ler lá Lucas, capítulo 24, versículo 27, e depois o 44. Vamos ler o 27 juntos. Vamos lá? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Agora o 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O próprio Senhor confirma essa realidade da superioridade dele, né? E que tudo apontava para ele. Tá? Então é por isso que nós falamos, irmãos, que toda escola dominical tem que ser cristocêntrica, que todo culto de ensino, ou todo estudo bíblico tem que ser cristocêntrico, todo culto é cristocêntrico, que todo sermão deve ser cristocêntrico. Porque senão não faz sentido, senão a gente não pregou Cristo. Tá? Então a gente não obedeceu o que a palavra de Deus mais revela para nós, mais ensina para nós, que a solução está no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, percebam como isso consola aquela igreja perseguida. O autor aqui de Hebreus, ele não começa a sua epístola dizendo, olha, vocês vão vencer porque são fortes diante dessa perseguição. Não, não tem isso aqui. Não tem esse tipo de mensagem, sabe, de autoajuda em nenhum momento aqui na epístola de Hebreus. Na verdade, não tem nenhum momento nas Escrituras desse jeito, né? O que acontece é que o autor está focando que Cristo é o maior profeta que já pisou nessa terra. Né? Que Cristo é o profeta superior. Que Cristo, que nós não vamos vencer porque somos fortes, mas porque nós vamos perseverar, porque Cristo é o Filho, herdeiro e criador, e ele perseverou no nosso lugar. É muito diferente o discurso. Né? Então, Deus falou pelos profetas, mas Deus falou de forma superior no seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, Cristo não é apenas mais um na lista dos profetas. Ele é o ápice, é o seu ofício de profeta. Né? Ele é a voz final do Senhor.
Então, meus irmãos, Deus continua falando hoje, não por palavras que substituem a Escritura. Nenhum outro tipo de revelação pode substituir a revelação de Cristo na palavra dele. Isso é importante, tá? Então, Deus continua falando através do seu Filho. Deus fala hoje pelo seu Filho, o Espírito Santo aplica essa palavra ao coração do seu povo como luz, convicção, consolo e direção para o povo do Senhor. Ou seja, meus irmãos, Deus não está em silêncio. Nós que achamos que Deus está em silêncio muitas vezes. Quando o povo de Deus deixa de olhar para as Escrituras, acha que Deus está em silêncio, sendo que é só voltar para as Escrituras que Deus começa a falar com eles novamente. Mesmo em períodos onde ficou sem escrita, o que o povo deveria ter feito é o quê? Olhar aonde Deus estava falando. Os registros de onde Deus já tinha falado com eles. E olhar para o passado, olhar para as promessas, olhar para a esperança que apontava já para o Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente finalizar, eu quero que você pense comigo nessa conclusão em algumas das maiores figuras bíblicas que já viveram. Abraão, José, Moisés, Josué, Sansão pela sua força, Ruth, o rei Davi, Elias, Eliseu, Jonas, Daniel, Maria, João Batista, Pedro e Paulo. Ou que tal a gente lembrar de algumas das grandes figuras da história da igreja também, como por exemplo, Agostinho de Hipona, que é muito importante para a nossa teologia, João Calvino, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, grande pregador. Ou considere ainda também os grandes heróis políticos e militares da história mundial, Alexandre Magno, Constantino, Napoleão Bonaparte. Já ouviu falar em Napoleão Bonaparte? Que figura, né? E eu te pergunto, quem são essas pessoas comparadas ao nosso Senhor Jesus Cristo? Quem são? São como um grão de areia, comparado ao Monte Everest. Todos esses homens, grandes que sejam, todos eles, comparado a Jesus, são como um grão de areia, comparado ao Monte Everest. Porque Jesus é superior a tudo e a todos. O que é a sabedoria de Salomão comparada à sabedoria do Senhor Jesus Cristo? O que é a força de Sansão comparada à força de Jesus que foi ressuscitado em glória, ressuscitado em poder do Senhor? Quem são esses? São nada, são pó. O que é a idade de Matusalém, né? Comparada, todo mundo, nossa, esse homem viveu tanto, né? O pessoal elogia e faz dinâmica, gincana com essas coisas. E tudo bem, não tem nada de errado nisso, mas veja bem, o que é a idade de Matusalém comparada à idade do Filho de Deus? Que sempre esteve com Deus, na criação com Deus, agente de todas as coisas, e que é Deus eterno, né? Sempre existiu. É o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ou ainda, o que são os milagres de Elias comparados à encarnação e à ressurreição do Deus homem? É nada. Veja, meus irmãos, Deus fala conosco hoje assim nas Escrituras, mostrando a superioridade do Filho de Deus sobre tudo e sobre todos. Então é dessa maneira que Deus vai falar com você, crente, cristão. É dessa maneira que o Senhor continua se revelando a nós, mostrando Cristo, a força de Cristo, o poder do Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, meus irmãos, essa é a nossa missão. É assim que Deus fala conosco, mas ao mesmo tempo essa também é a nossa missão como igreja. Glorificar ao Filho de Deus. Anunciar o Filho de Deus. O apóstolo Paulo é quem exemplifica essa verdade para nós lá em Filipenses. E eu queria que você lesse lá comigo. Vamos lá? Filipenses 1, 20 ao 21. É o último texto de hoje para a gente finalizar o nosso estudo.
O texto vai dizer: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Isso aqui que é o importante, né? Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E aí ele conclui no 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, na vida e na morte, irmãos, a missão do apóstolo Paulo foi o quê? Magnificar, exaltar o nome de Cristo. Então, enquanto ele pregava, o seu objetivo era mostrar que Cristo é o grandioso Senhor. Ao mesmo tempo, o deleite de Paulo estava, o seu prazer estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu termino amarrando, então, esse relato de Paulo, essas palavras de Paulo, com a própria lógica de Hebreus. Então, se Deus falou outrora de muitas maneiras e agora falou de modo superior no Filho, então, irmãos, nós não podemos endurecer o nosso coração diante da palavra revelada de Deus, que revela Cristo ao nosso coração. Deus não está em silêncio. Então, a gente não pode tratar essa voz de Cristo como se fosse uma voz insuficiente para curar as nossas vidas, como se fosse uma voz pequena para que a gente possa lidar com os sofrimentos, com a nossa vida, com a nossa rotina, com o nosso dia a dia. Então, para terminar, quando a gente se sentir em uma cela solitária, nós devemos nos lembrar de que Deus fala e Deus fala na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa abençoá-los grandemente em Cristo. Por isso que a gente sempre fala, em Cristo. E a gente não cansa de dizer, em Cristo. Em tudo que nós vamos fazer, fazemos em Cristo, oramos em Cristo, andamos em Cristo, vivemos em Cristo. Amém, irmãos?